Bom dia a todos. Meu nome é Clarissa Matias e hoje nós estamos começando um novo encontro com a espiritualidade, num momento bem bacana, né? Porque nosso livro foi para a gráfica, né? Nosso segundo volume. E hoje a gente vai falar sobre benevolência. E benevolência é o que nós efetivamente conseguimos levar quando a gente está partindo desse planeta, dessa trajetória, né? E são as marcas, são as sementes que a gente vai deixando ao longo da nossa vida. E eu gostaria de convidar Claudinha para conversar com a gente um pouquinho sobre benevolência. Claudinha, Gente, seu bom áudio dia. estava Pronto. fechado. Bom dia, meu nome é Cláudia Guimarães, eu sou assistente social, coordeno o grupo de voluntários contadores de história e hoje eu vou começar com uma historinha bem simples, mas eu acho que é uma forma que a gente tem de compartilhar. A história que eu trago é sobre bondade. O nome é Poção Mágica. Ela está no YouTube, é da Culturana. Há muito tempo, na Floresta da Magia, havia uma fada muito especial. Ela se chamava Luana. Luana gostava muito de brincar pela floresta e ajudar os animais que corriam perigo. Certa vez, a fada ajudou um castor que tinha prendido sua cauda em um tronco de madeira. Outra vez, Luana saltou uma lagarta que ainda dormia em seu casulo e não podia se defender dos perigos. Todos os bichinhos da floresta diziam: Luana é a fada mais bondosa de todas. Porém, o amor que todos sentiam. Ai, saiu, peraí. O amor que todos sentiam pela doce fada despertou a inveja de uma outra fada chamada Cidália. Não sei por que todos gostam tanto dessa fada. Não vejo nada demais no que ela faz, pensava Cidália. Cidália começou a atrapalhar boas ações de Luana. Primeiro, ela escondeu a varinha mágica da fada bondosa, mas isso não impediu Luana de ajudar uma família de pulgões a se salvar da tempestade. Depois Cidália misturou todas as poções mágicas de Luana, porém, isso também não a impediu de ajudar quem precisava. Tudo que a Cidália fazia para atrapalhar deixava Luana mais e mais bondosa, como em um passe de mágica. Vendo isso, Cidália resolveu mudar sua tática. Vou fazer as mesmas coisas que ela todos os dias e vão notar muito que eu melhorei, pensou Cidália. Contudo, de tanto ajudar os outros, Cidália logo percebeu como era gratificante fazer o bem. As duas fadas tornaram-se amigas e, unidas, elas ajudavam os bichinhos da floresta. Cidália percebeu que a melhor poção mágica é a bondade, pois quando fazemos o bem, nos sentimos felizes. Eu gostaria de trazer uma reflexão, porque existe uma mentalidade na sociedade que caridade gera méritos. E aí a gente faz tudo pelo mérito, acha que vai ser reconhecido e tem um lugarzinho lá no céu. Isso não é caridade, é negócio. E a caridade tem um valor em si. E eu trouxe uma pesquisa que eu acho interessante, que é uma pesquisa feita aqui em todo o país sobre o comportamento e engajamento dos brasileiros em causas sociais. E aqui a esmola é o jeito preferido de doação no Brasil. A doação de bens, roupas, alimentos e objetos é uma prática de quase metade dos brasileiros. Já o dízimo é uma prática adotada por pouco mais de um terço. 49% das doações são em dinheiro. Então, assim, diferente dos países da Europa e dos Estados Unidos, por aqui são poucos os incentivos legais para doações, como as deduções de imposto de renda. No final das contas, filantropia é vista como caridade.
E sem essa noção de estar apoiando o desenvolvimento econômico e educacional, as contribuições deixam de ser algo constante e acabam sendo feitas sem planejamento, com a decisão vindo no momento do pedido. E, pasmem, proporcionalmente, as famílias pobres doam mais do que as famílias ricas. Enquanto 78% dos que ganham até 2 salários mínimos fizeram alguma doação em 2023, 57% dos que ganham mais de 20 salário mínimo doaram. Então, gente, aqui é uma forma da gente perceber como é difícil, né? Você, Clarissa, e todos aqui que têm trabalhos, como é difícil a gente se doar e como as pessoas acabam não valorizando isso. Então, aqui uma reflexão para que a gente avalie que nossa bondade é o nosso trabalho do dia a dia, é o que a gente deixa, é o nosso legado, é o que nos torna melhor a cada dia, a cada ação, a cada atitude, a cada gesto. Nós temos como obrigação de sermos melhores a cada dia para o outro e para nós mesmos. Bom dia! Muito legal essa história das fadas. E é verdade, né? A gente, só que eu acho que quando a gente cria uma boa atitude, né? Quando a gente cria uma boa atmosfera, é como se a gente tivesse um banco, né? E naquele banco a gente depositasse bênçãos. E essas bênçãos, elas podem ser usadas não só para a gente, mas para todas as pessoas que nos rodeiam. Então, como aquele filminho que você me enviou, Claudinha, se você cria se você faz algo de bom para alguém, você reverbera, né, essa atitude. Bianca, bom dia. Bom dia, Clarissa. Bom dia a todos. Meu nome é Bianca Pisato, falo aqui de Curitiba, no Paraná. Sou advogada, sou terapeuta, me considero hoje professora também, junto com a Fernandinha. Temos uma escola. E ouvindo a Cláudia contar essa história, e refletindo sobre o negócio, e é isso mesmo, muitas vezes a benevolência se torna um negócio para muitas pessoas. Um negócio que às vezes não fala dessa intenção de receber aplausos ou confetes, mas de inconscientemente trazer uma dor, que é a sensação de vazio, de falta de amor. É como se nós não pertencêssemos, como se de alguma forma não fôssemos amados, e ao nos doarmos para o outro, o negócio fala de receber esse amor. Então, é muito importante nós entendermos que a verdadeira benevolência, ela transcende esses simples atos de caridade e se aprofunda em uma compreensão muito mais humana das relações. E eu gostei da fala da Cláudia, eu gostei de ter começado assim. Podemos nos perguntar o que nós buscamos quando nós, por exemplo, damos uma esmola ou fazemos algum ato de caridade. Porque a verdadeira benevolência, ela é um convite para nos colocarmos no lugar do outro. É um convite para a gente reconhecer as necessidades do outro e entender que as necessidades são complexas, elas são muito maiores do que simplesmente uma esmola. E muitas vezes, o silêncio, o não ajudar, o não interferir, o não fazer nada, também é um ato de benevolência. Porque Aristóteles, quando ele fala da benevolência, ele define a benevolência como uma virtude. E ele considera que a benevolência genuína, ela está no meio termo, onde nós podemos reconhecer o excesso, que é aquela bajulação, é aquela necessidade de receber aplausos e de sermos heróis, e a deficiência, que é a insensibilidade. A Claudinha falava da cultura, né, que muitas vezes nós somos levados a esse lugar. E é interessante a gente observar também que nós, no Ocidente, nós temos uma cultura do super-herói.
Nós ensinamos as nossas crianças que os super-heróis, eles são aplaudidos já no começo da vida com as festinhas e as decorações com os super-heróis. Só que a gente esquece de dizer para as crianças, dizer para nós mesmos que os super-heróis, eles muitas vezes, eles usam máscaras e moram em lugares solitários, ou em lugares altos ou em cavernas, e eles não vivem a própria vida. Então, a benevolência começa dentro de casa, começa dentro da nossa casa, a autobenevolência, a capacidade de a gente ser gentil e compassivo conosco mesmos, em momentos de dor, em momentos de tristeza, em momentos de desafio. É fundamental que a gente seja gentil com a gente, que a gente seja benevolente, que é o termo de hoje, com os nossos erros, com as nossas imperfeições, entendendo que estamos inacabados e que existe um amor enorme que nos protege, nos cuida e, e diz para a gente que tudo faz parte, né? Já é bíblico, que há um tempo para tudo embaixo do céu. Então, também, quando estamos enfrentando situações difíceis na nossa vida, que possamos ser benevolentes conosco, nos permitindo chorar, nos permitindo pedir ajuda. Muitas pessoas não sabem pedir ajuda, sabem ajudar, né? Sabem ser benevolentes com os outros, mas não sabem ser benevolentes com consigo mesmo. E nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E completando aqui a fala da Claudinha, quando eu vi o tema de hoje, eu me lembrei dessa história também sobre a caridade e a benevolência. Que muitas vezes, na intenção de ajudar e dar aquilo que nós não temos, porque não somos benevolentes conosco mesmos, nós acabamos interferindo também na vida das pessoas. E essa história é a história de um lenhador que um dia percebeu uma pequena abertura em um casulo. E esse lenhador sentou e observou essa borboleta nesse casulo por várias horas. E conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno orifício, ele percebia o sofrimento daquela borboleta. Em um determinado momento, parece que algo parou e aquele progresso de sair daquele casulo estacionou. Parecia que ela tinha ido o mais longe que ela podia e aquela borboleta não conseguia mais. Então, o homem, com muito amor, com boa intenção, decidiu ajudar aquela borboleta. Pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho e era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta, porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem, se esticassem, para ser capazes de suportar o corpo que iria se afirmar com o tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da vida se rastejando com o corpo murcho e com as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e bondade, não sabia, não compreendia, era que o casulo apertado era o esforço necessário para que a borboleta, para passar através da pequena para passar naquela pequena abertura, era o modo com que Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para as asas, de modo que ela então estivesse pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Esse texto nos convida a refletir que muitas vezes os desafios da vida, o esforço, as doenças, os conflitos, eles são justamente o que nós precisamos em nossa vida para nos fortalecermos. E a nossa benevolência não genuína, com uma intenção pessoal, muitas vezes é uma interferência na vida dessa pessoa.
Então, que possamos, primeiro, olhar para nós com muita benevolência e também olhar para o outro e dizer para o outro: eu vejo a sua força e eu sei que você não está sozinha. Eu sei que Deus está contigo, muitas pessoas te amam e você também dá conta do teu próprio destino, da tua própria história. E do meu lugar eu me coloco disponível, porque também nós aqui nessa cultura temos o hábito de interferir demais, como se nós fôssemos melhores do que os outros, como se nós fôssemos mais poderosos do que os outros. E não, cada um tem a sua força, tem a sua história, e é muito importante que a benevolência fique nesse lugar de respeito, de reconhecimento e de força. É isso. Aperta aqui um pouquinho. Esse texto, Bianca, ele é um texto extremamente importante. Ele foi lido na minha formatura pelo diretor da Faculdade de Medicina. Ele falava exatamente isso, né? E eu acho que fala muito sobre nossas intenções. E o local que nós colocamos tanto como o lenhador, que no caso, quando ele leu o texto, era, na verdade, o cientista que estava olhando vespas, como na própria vespa, que precisa oxigenar as águas. E essa mãozinha aqui, ó, aperta aqui. Rodolfo, bom dia para você. Bom dia a todos, bom dia Clarissa, bom dia aos meus amigos, minhas amigas aqui, a cada 2 semanas a gente se encontra, bom dia a todo mundo que nos acompanha também, hoje em outros momentos, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, internet quando vai e fica gravado, é tão legal, né? Eu fico imaginando esse legado que a gente está construindo e deixando, como é que a gente vai se ver daqui uns 350 anos, quando isso estiver gravado e a gente for rever isso, né? Será que a gente vai estar num mundo de maior benevolência e a gente esforçando, falando isso aqui? É tão legal, porque eu gosto sempre de imaginar num ciclo de evolução contínua. O espírito caminha para o bem, para entender a força, né, dessas grandes virtudes, e uma delas é a benevolência. Meu nome é Rodolfo, eu sou médico oncologista, trabalho aqui em Uberlândia, no Grupo Oncoclínicas, e participo com muita benevolência e amor no coração dos encontros, a cada 2 semanas, os encontros ecumênicos. A frase, então, deste nosso episódio, né? A verdadeira benevolência não necessita de ostentação. Ela é semelhante ao orvalho que cai do céu, de William Shakespeare. Quando eu vi assim, eu achei tão bonito. Aí faltou até um pouquinho de benevolência aqui para mim, porque eu olhei e eu fiquei tentando entender. Um orvalho, como é que um orvalho cai do céu? Isso não seria chuva? Eu fico imaginando que o orvalho, pelo menos na minha cabeça, não era aquela gotinha lá da manhã, de manhã que está nas plantinhas, ou em qualquer outra coisa, né? Tipo, um vapor de água, às vezes encosta e resfria um pouquinho e condensa. Isso é um orvalho. Aí eu fui até ver na internet e tem muita gente que tem até questão assim de prova. Aí eu falei, nossa, é isso mesmo, mas eu acho que demonstra a questão da essência, no que eu acho que ele quis dizer é que é essência. E quando a pessoa tem a essência de querer fazer o bem, ela não precisa de ficar gritando, ostentando, falando que está fazendo esse bem. Isso é que é legal. Quando a Bianca falou, né, é um movimento, é uma virtude, da origem da palavra, né, origens das palavras. Benevolência, ela vem do latim de benevolentia, e aí foi vendo, se parti-la no meio, vem de bene, que é a boa vontade, bem, bene, que é o bem, e volere, que é a vontade, é a ação, é a vontade em querer fazer o bem. Nossa, é a benevolência. Eu fico imaginando, isso tinha que ser uma coisa natural, né? A gente tinha que acordar, não ser forçado, né? Igual nessa troca, essa questão, né?
Tem que fazer coisa boa, bonitinha, meu filho. Senão você não ganha nada. Não tem que ter uma troca, uma barganha, e não tem que ser condicionado nem imposto. Acho que a benevolência, ela tem que ser um modo de viver, mesmo que com todas as dificuldades. Ela tem que ser um sentido e estimular as nossas, vamos dizer assim, melhores características ou melhores naturezas internas. O que eu quero dizer com isso? Contando uma historinha, está todo mundo contando historinha hoje, né? Então, eu também vou contar uma historinha, só que essa, eu acho que alguém já contou essa historinha, porque quando eu fui lendo essa história, eu lembrei, eu acho que ela já foi contada aqui em algum episódio, depois eu acho que a Fernandinha vai ir atrás dos quase 200 e tantos episódios para trás. Eu acho que, com benevolência, ela vai atrás de cada um para achar onde foi contada essa historinha. Mas, enfim, é aquela famosa historinha, é budista essa história que conta. Então, acho que pode ter sido a Sarinha, né, que contou. Mas, enfim, estava o mestre caminhando com o seu tutelado, o seu discípulo. E aí ele viu que um escorpião caiu numa correnteza, num rio forte. E aí ele prontamente, você vê que ele não pensou, ele agiu com a benevolência forte do seu coração. Ele foi lá e pôs a mão, tentou tirar o escorpião, pôs a mão, deu um porto seguro para o escorpião, tirou ele da água, da correnteza. No que ele tirou o escorpião, prontamente também, no reflexo, foi e ferrou a mão dele. E aí estava quase caindo, quase tirando, quando ferrou, ele soltou e o escorpião caiu na água de novo. E foi levado pela correnteza. Ele voltou, pegou um pedaço lá de galho, uma árvore, enfim, cada história conta uma coisa, deu lá um outro apoio para o escorpião, subiu no galho e ele foi e tirou com mais segurança e salvou o escorpião. Depois o discípulo falou assim, mestre, que é isso? Que loucura é essa? Você foi lá, é um bicho venenoso, você correu o risco, você foi ajudar ele e ele ainda te retribuiu assim? Aí ele simplesmente parou, olhou e falou assim: a gente tem que agir de acordo com a nossa natureza. É da minha natureza querer fazer o bem. Olha só, querer fazer o bem, ser benevolente. E é da natureza ainda lá do escorpião tentar reagir de algum. Ele ainda vive num modo reativo. É aquela pessoa, né, que às vezes é muito agressiva, ou às vezes ela reage a tudo, então ela sempre vive numa sensação de perigo. E assim eu acho que tem que ser a nossa jornada. A gente tem que tentar esforçar a domar as nossas naturezas mais primitivas, mais venenosas, domar o escorpião que habita em cada um e que às vezes é importante para um mecanismo de proteção do meio, porque no mundo que a gente está, temos que saber defender, temos que ser bom, igual a conversinha das abelhinhas, né? A abelhinha faz o bem, faz o mel, poliniza e constrói florestas. Mas por que Deus então te deu o ferrãozinho, abelhinha? Porque a gente tem que ser bom, e tem que ser bom até na hora de saber se proteger. Então, a gente tem que saber tomar as nossas características escorpiônicas e expressar cada vez mais a bondade, principalmente a intenção e a vontade de fazer o bem. Começando assim, a gente já começa a melhorar. Hoje não tem mensagem do irmão, desculpa, irmão, não tem mensagem, porque tem uma parte tão legal do livro dos Espíritos mesmo. Na doutrina espírita tem um livro que chama o Livro dos Espíritos. Eu costumo brincar, é o livro que vem com mensagens espirituais, então ele é dos espíritos. O livro não é dos espíritas, é porque às vezes a gente pega, né? Lei, esse negócio tem que ser passado para todo mundo. Passa essa informação, porque são informações muito, muito interessantes de bons espíritos. Então, é um livro de perguntas e respostas, e na pergunta 886, são mais de 1000 perguntas, com várias características, ele é bem dividido, mas, enfim, nessa questão, está lá, faz uma pergunta, o codificador, um grande professor, né, que codificou a doutrina espírita, Kardec, ele pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, é o que a Claudinha abordou aqui, ó. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então, ele foi muito inteligente aqui, ele estava em contato com bons espíritos, e ele olhou e falou assim, bons espíritos,
Eu sei que vocês são bons, então estão tendo muita coisa boa aqui. Mas teria um jeitinho, que vocês não estão na evolução, de perguntar para o Mestre Jesus como ele entendia a caridade. Então ele fez a pergunta, o outro fazia a pergunta para Jesus. E aí o Espírito olha e fala, ó, a caridade, como entendia Jesus, é uma frase, é uma resposta bem curtinha. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu fiquei pensando e falei, nossa, está tudo embutido aí, né, Claudinha? Está tudo embutido nessa frase aqui de doar o prato e ajudar uma criança faminta, ajudar um idoso, às vezes doente, uma criança doente, fazer campanhas de arrecadação de alimentos, de medicação, roupa, agasalho, está tudo embutido aqui. Mas essa é uma caridade mais material, que é importante também. Mas olha só que interessante esse verdadeiro e mais profundo sentido da caridade, benevolência para com todos, bondade para com todos, branquinho, pretinho, amarelinho, independente da orientação sexual, independente da ideologia política, independente de tudo, é todo mundo, inclusive os nossos, vamos dizer assim, algozes. Eu não costumo dizer inimigo, porque inimigo é aquele amigo que foi muito amigo lá atrás e vai ser amigo de novo. O inimigo é só uma relação que está um pouco doente. Indulgência para com perfeição alheia, é tolerância com o defeito alheio, enfim. Não podemos exigir virtudes e qualidades do outro daquilo que eu ainda não exerci em mim ou que eu não tenho. Então não adianta também eu querer chegar aqui e ficar falando bonito, ser bonzinho, bondade, bondade, bondade. Aí a gente acaba de desligar aqui, a gente dá mãozinho pro outro, dá beijinho, e aí eu, agora, o resto dessa sexta-feira, eu sou aquele tirano em casa, com os meus colaboradores, na minha família. E aí? O que adiantou? Também você falar só tentar ser bom, se você não ajusta o seu discurso com a sua atitude. Então, tolerância com o defeito alheio. E o perdão das ofensas, que eu acho que é uma coisa que tira a gente das ferramentas e prisões das rodas sucessivas de reencarnações para fazer esse verdadeiro entendimento e libertação de consciência. Vamos ser bons uns com os outros. Finalizando agora de verdade uma frase do Shakespeare, também complementando essa que ele fez, né, na sequência. Plante seu jardim e decore a sua alma, ao invés de esperar que alguém traga flores. E você aprende que realmente pode suportar e entender que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que se não se pode mais. E realmente verás que a vida tem valor e que você também tem o seu valor diante dessa própria vida. Cultivemos os nossos jardins com rosas que exalam perfumes de bondade. Um bom fim de semana a todos. Grande abraço e até daqui 2 semanas. Muito maravilhoso, Rodolfo, como sempre. Padre Lázaro, bom dia. O áudio está fechado. Bom dia, bom dia, bom dia, Clarissa, bom dia, Rodolfo, Bianca, bom dia, Claudinha, bom dia a todos que estão conosco, participando desse momento com alegria. Estamos aqui, eu estou aqui no cemitério do Campo Santo, nesses dias já da preparação do dia de finados, também da festa de Todos os Santos, um momento todo especial, por isso vocês podem ver que vai estar um pouco de agonia aqui, de algumas interferências em algum momento, mas a gente está por aqui celebrando, preparando, organizando, e falo daqui também do Campo Santo, sou o Padre Lázaro Muniz, aqui da Arquidiocese de Salvador, trabalhando na Igreja do Rosário dos Homens Pretos, também no Santuário de São Raimundo, e aqui na Capelania do Campo Santo, nessa experiência profunda da morte e da vida, né, que temos que sempre estar enfrentando. E quando a gente pensa no tema de hoje, nesse tema da benevolência, a benevolência que não pede, não exige, nem clama ostentação, mas sim
simplicidade, né? Simplicidade como orvalho que cai, né? Sem muitas organizações da nossa parte, flui, o orvalho que flui livremente. Essa frase de Shakespeare é muito interessante porque nos ajuda a entender que a nossa vida deve ser sempre uma vida mais livre, mais aberta, mais disponível. E nós vamos encontrar na Sagrada Escritura muitos textos que vão lembrar para nós o que é essa nossa atitude de benevolência. E eu queria chamar a atenção justamente de duas palavras bíblicas. Uma está no Evangelho de Mateus 5, quando nós ouvimos ali as bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças o Senhor vai lembrar para nós: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sabem consolar, bem-aventurados os que são mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração. Então, nós, quando pensamos em ser benevolente, precisamos pensar em toda essa gama de virtudes que exigem de nós, sobretudo, um coração disponível, um coração aberto, um coração pronto ao serviço, um coração disponível a cuidar das pessoas, a ser colaborativo, sem atrapalhar o caminho das pessoas. Foi bom que a Bianca contou justamente este conto aí da borboleta, justamente. Às vezes, não, a nossa benevolência, a nossa colaboração não é para tirar o outro daquilo que ele deve enfrentar, daquilo que ele deve viver, porque são partes importantes no crescimento das pessoas, mas é ajudar a viver aquilo que ele deve viver, é ajudar a passar por aqueles seus perrengues, suas dificuldades, seus limites, suas dores, e sermos ali um apoio, sermos ali um suporte, sermos ali uma mão que ajuda, que apoia, que sustenta na caminhada, né? Então, precisamos ser benevolentes profundamente nesse sentido. E um outro texto, também do Evangelho de Mateus, Mateus 25, quando Jesus diz: todas as vezes que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que eu fizestes, né? E todas as vezes que eu negaste, também foi a mim que o negastes. Então, Jesus nos convida sempre a uma perspectiva de benevolência, de ação, que vai mesmo na perspectiva da ação caritativa, da oferta de nós mesmos em apoio, em sustentação, em ajuda, para que o outro tenha sempre mais vida. A benevolência está muito mais ligada justamente a esse ser colaborador, para que o outro tenha uma qualidade de vida cada vez melhor, cada vez mais suficiente para o existir, mesmo com as dores, mesmo com as dificuldades, mesmo com os limites, mesmo com as enfermidades, mas tem sempre ali um anjo bom, né? Como Santa Dulce, um anjo bom que está ali com toda a benevolência aos pés, ali ao pé da cama, ali no caminho para dar uma água, ali no caminho para dar uma orientação, no caminho para poder ensinar um novo rumo, no caminho para ajudar essa pessoa no crescimento, e isso é importante, né? A benevolência vai muito nessa perspectiva. Espero que todos nós nos tornemos sempre mais benevolentes, sem sermos atrapalhadores do caminho das pessoas, sem tirar cada um da sua possibilidade de viver também a sua história, porque a história de cada um é marcada por desígnios muito importantes, né? E falando aqui da perspectiva do cemitério, mais ainda a gente entende o quanto a história de cada um é marcada por desígnios que definem a vida e o caminho que cada um deve percorrer, e nós não podemos limitar nem atrapalhar, mas precisamos ser apoio, precisamos ser instrumento de Deus, precisamos ser instrumento de paz, de harmonia, de fraternidade, já dizia São Francisco, né? De poder levar amor aonde o ódio muitas vezes está instalado, de levar a verdade aonde a mentira muitas vezes que se manifesta com mais força, né? De levar
a alegria, onde muitas vezes a tristeza está tomando conta e nós precisamos certamente fazer isso. Então, eu quero daqui, desse espaço, que é a Capela de Nossa Senhora da Piedade, aqui no Campo Santo, onde muitas vezes entramos chorando, onde muitas pessoas aqui se encontram, muitas vezes até no desespero, na angústia das perdas, das faltas dos seus parentes, entes queridos, e que a gente aqui vai recordar justamente dentro do cemitério todo esse espírito benevolente, caritativo de cada pessoa, daquilo que ela pode construir no seio de sua família, nas relações familiares, nas relações de profissionais, enfim, contudo, que a gente se torne cada vez mais instrumento do amor, instrumento da paz. Sejamos benevolentes uns com os outros, para que não falte jamais a caridade no meio de nós, para que não falte um coração dilatado de amor, como o Papa Francisco lançou agora a nova encíclica sobre o Sagrado Coração de Jesus, esse coração dilatado de amor para com o seu povo, para conosco. Então, Jesus tem um coração misericordioso, um coração extremamente benevolente para com todos nós, esse coração que se abre e que acolhe e que guarda em seu sacratíssimo coração todos os homens e mulheres. Que o coração de Jesus seja dilatado de amor para com cada um de vocês, para aqueles que nos assistem, aqueles que participam conosco, para cada um dos nossos palestrantes aqui, para todo esse projeto tão belo que enche o nosso coração, que possamos manifestar essa benevolência, esse coração dilatado com todo o trabalho do nosso, o segundo livro que está chegando aí, na graça de Deus, com todas as bênçãos, e que a gente possa viver sempre mais na paz. Então, que você, meu irmão, minha irmã, tenha sua vida guardada no coração de Jesus. Hoje é sexta-feira, a gente sempre reverencia o coração de Jesus e pede a Ele que nos transforme, nos cure e nos torne tão benevolentes que sejamos capazes de cuidar uns dos outros. Dessa a bênção de Deus sobre cada um, sobre todos que nos apoiam, todos aqueles que nos assistem, aqueles que vão assistir esse vídeo, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo permaneça no coração de todos. Oh, Padre Lázaro, querido. Agora eu gostaria de convidar a Nanda para conversar conosco. Olá, que alegria, Padre Lázaro, obrigada. Já me deu vontade de ir correndo para Salvador na sua missa, viu? Vou confessar aqui. Eu falo aqui da Serra Gaúcha, meu nome é Fernanda, sou professora, sou terapeuta, empresária e uma aluna da vida. Eu procuro me alegrar a todo momento com o que a vida me apresenta. Confesso que tem horas que é difícil, viu? Mas eu procuro olhar para cada situação da vida como um presente, algo que chega para que eu possa fazer a minha tarefa, fazer o meu trabalho aqui nessa jornada. Enquanto os colegas iam falando coisas tão lindas, eu coloquei aqui no Google o que seria o oposto de benevolência. E aí ele me falou que é a desafeição, o desamor, o desprezo, a depreciação, o descaso e a desconsideração. Tá? Quando nós chegamos em um ambiente, seja ele qual for, tá? Como nós deixamos esse lugar? Será que nós deixamos como ele estava? Deixamos ele melhor ou deixamos ele pior? Nós pensamos, e aí foi falado aqui sobre a caridade ou o bem material, ou a caridade no olhar, ou deixar o outro dentro do seu processo, né? E tudo isso nós podemos trazer na nossa vida cotidiana em cada movimento, né? Se eu levanto, saio da minha cama e vou fazer a minha rotina diária, em cada ambiente da minha casa que eu passo, será que eu deixo esse ambiente melhor ou pior? As pessoas com que eu cruzo o meu caminho, às vezes dentro da nossa casa, o marido, a esposa, o filho,
as pessoas que trabalham com a gente dentro da nossa casa, nossos animaizinhos de estimação, será que a gente deixa eles melhores ou piores? Ou iguais, no mesmo estado? Qual é o nosso poder, como nós somos catalisadores, né? Nós somos o tempo todo catalisadores de mudanças. Aquilo que eu faço, né? Um bater de asas de um pássaro aqui no Rio Grande do Sul interfere na fauna do planeta todo. Então, se nós somos catalisadores, o que nós transformamos em cada lugar? Né? Se eu lá no meu animalzinho de estimação, que é tão fofinho, eu não ficar atenta com o meu processo, eu posso apertar ele demais e acabar machucando. Numa situação de depreciação, de falta de respeito, de ultrapassar o limite, né? Se eu olhar como ele é fofinho e poder do meu jeitinho fazer um carinho, respeitar se ele estiver dormindo, né? Que às vezes o nosso animalzinho de estimação está dormindo e a gente, oh, que fofinho, e vai lá e às vezes isso pode ser um singelo desrespeito, né? Porque se a gente estivesse dormindo e alguém considerasse a gente fofinho e fosse lá nos acordar, não sei se a gente acharia que isso foi uma benevolência, mesmo parecendo um carinho, né? Então, esse lugar do orar e vigiar, né? De estarmos atentos às nossas posturas, às nossas palavras, ao nosso olhar. E aí, como o Rodolfo falou, eu estava fazendo cola, viu, Rodolfo, de um conto que eu também já falei. E aí fui eu que falei. Revisando o livro dessa semana, eu lembrei quando eu trouxe um conto do Cortella, né? Quando o Cortella fala que se nós estivermos com uma xícara de café e alguém nos bater, a gente derrama o café. E a nossa tendência é culpar quem nos bateu por ter derramado o café. Mas nós só derramamos o café porque é de café que a nossa xícara está cheia. Se nós tivéssemos água, chá ou qualquer outra coisa na xícara, nós não derramaríamos café. Derramaríamos chá, água ou qualquer outra coisa que estivesse dentro da nossa xícara. Então, esse lugar de nós estarmos todo dia, através de pequenas atitudes, olhares, palavras, né? É como se a gente estivesse abastecendo isso à nossa xícara. E aí, mesmo que alguém nos derrube, nos empurre, nos bata, a gente vai derramar o que essa xícara tiver cheia, né? E são nesses grandes momentos desafiadores da nossa vida em que a gente derrama aquilo que está cheio. Tem uma máxima da PNL que diz: a gente só pode dar o que tem e a gente doa o que transborda, né? Então, o que transborda de nós? E esse transbordar, isso que passa a borda, né? Ultrapassa a borda, são aquilo que a gente vai, como atitudes, como pensamentos, como palavras, construindo durante o nosso dia, né? Durante o nosso dia. Como nós vamos deixando esses ambientes aonde passamos, essas pessoas que nós convivemos. Às vezes um pequeno sorriso para uma pessoa que nos atende no supermercado, né? Alguém que passa na rua, um desconhecido, eu posso olhar nos olhos e às vezes vai rolar um oi, um bom dia, apenas um sorriso, às vezes até um silêncio. Mas como eu vou interagindo com o meu contexto? E como eu vou deixando esse contexto quando eu me afasto um pouco mais? Nós estamos todos interligados. Não existe a bondade para um que não beneficie o todo. Assim, não existe a maldade para um que também não interfira em todos. Nós vamos caminhando todos juntos, cada um na sua benevolência individual, né? Olhando, amando a mim como amo o próximo, né? Então, esse processo de quanto mais eu for me tratando bem, e organizando os meus contextos, por consequência, eu colaboro com o contexto do universo. Assim como falava Platão e falava Jesus, né? Como eu colaboro para o bom funcionamento do universo, né? Todas essas atitudes e esses comportamentos fazem com que reverbere uma frequência que atinge a tudo e a todos, que vai e volta para mim o tempo todo, né? Sem fazer restrição.
Esse universo, ele é bondoso, ele não restringe bons e maus, né? O sol, ele acontece para todos, a noite acontece para todos, o oxigênio acontece para todos. Então, a nossa forma de interagir com esse contexto é a nossa forma de contribuir para o bom funcionamento do universo, que é a minha casa. Então, se eu aqui na minha casa contribuo para que ela fique organizada, para que ela fique limpa, sou eu mesma quem vou conviver e viver aqui dentro. Então, que possamos refletir sobre esse processo. É sempre uma honra estar aqui com vocês, ouvir, falar, sentir. Para mim, esse é um momento de grande amor, que me ajuda a elevar a minha frequência, contribuindo com o universo e com o meu próprio universo. Um beijo. Obrigada, Nandinha. E agora a gente vai fechar com a nossa caixinha. Que muito obrigada, ela foi maravilhosa na revisão do livro. Nós aqui temos que agradecer a você sempre, porque é uma atitude de generosidade, né? O livro, esses encontros. Bom dia a todas as pessoas que aqui se encontram. Eu estou nesse corpo como Kátia Rocha, de formação eu sou uma administradora, mas eu gosto de dizer que eu sou uma aprendiz, né? Uma estudante sempre, e eu aprendo e tento aprender com todas as pessoas que estão aqui, todas que passam pela minha vida. E eu gosto de fazer a meditação, um relaxamento com visualizações, porque nós estamos no mundo dos viventes. E no momento que nós estivermos interagindo, como aqui já foi amplamente falado, no trabalho, no mundo dos negócios, com vizinhos, vizinhas, com as pessoas das nossas relações, sejam familiares, familiares que escolhemos, os nossos animais de estimação, que agora passaram a ser filhos, filhas, com a natureza, e as pessoas que por algum momento ingressam nas nossas vidas. Então, eu vou também agradecer hoje, doutora Clarissa e meus colegas, minhas colegas, a quem escolheu esse tema, porque quando nós estamos aqui dialogando, é um diálogo porque todos vocês estão nos ouvindo, estão reelaborando alguma coisa internamente. Quem primeiro se escuta é quem está falando. E não adianta somente eu trazer aqui essa teoria, né? Não, eu preciso praticar. Então, eu me sentei ontem e comecei a estudar sobre a benevolência. E aí eu disse: se foi Rodolfo, esse Rodolfo é danado, porque é um tema que não é fácil, mas é o tema que nós precisamos para praticar as bem-aventuranças que Padre Lázaro tão bem colocou e que cada um colocou dentro da sua ótica. Então, é, eu vou pedir a vocês que, com esse entendimento do que foi colocado aqui, eu vou só complementar algo que Bianca trouxe sobre a benevolência, do se colocar no lugar do outro, como nós estamos acostumados a ouvir sobre a empatia. Mas, assim, é difícil, às vezes, eu me colocar no lugar de Rodolfo, porque eu não vou sentir o que o Rodolfo sente. Se a doutora Clarissa fizesse isso com todos os pacientes que passam por ela, nossa, não é? Então, assim, eu não vou sentir aquela dor, não vou tomar a dor para mim. A dor é do outro, mas eu vou compreender, eu vou entender cognitivamente aquela situação e por isso eu vou conseguir perdoar. Então, eu vou conseguir amar, eu vou conseguir. Tá fugindo um pouquinho minha voz? Eu vou conseguir agir de forma desapegada, transcendendo os atos da caridade, sendo essa pessoa bondosa,
não é? Como foi dito também. Então, vamos plantar esse jardim e decorar nossa alma, e sabendo e considerando que você que está aí, você é uma pessoa forte e que nós temos sim essa obrigação de sermos melhores, primeiro conosco mesmo, comigo mesma e com o outro. Então, vamos lá? Como é que eu faço isso? Eu peço que você tire o que tiver em cima do seu corpo, se você estiver deitado ou deitada, eleve seu pensamento ao alto. Você já estava aqui, já fez a aquietação que foi proporcionado, e aí puxe o ar pelo nariz, inspirando, e lentamente soltando. Mais 2 vezes. Puxa o ar pelo nariz e solta. Relembrando que a sua natureza é uma natureza de fazer o bem, porque você vivencia a boa vontade silenciosa, como o sol, como o sol que brilha sobre aquele chão duro, ele amacia a terra e derrete o gelo, mas sem qualquer intenção, sem qualquer desejo. Do mesmo modo, você pode receber algo pelo qual você não precisa do retorno. Você pode doar simplesmente sem precisar esperar reconhecimento, porque tornar-se benevolente é o melhor auxílio que você pode dar a qualquer pessoa. A benevolência é a menos intrusa das virtudes. Ela é bem-vinda em qualquer lugar. Então, agora, com os nossos pensamentos unidos e fortalecidos no bem, nesse propósito de sermos gentis, vamos nos conectar com a fonte maior que é Deus, que Ele é o sol irradiante, que todos os dias Ele está à sua disposição. E liberte, liberte aquilo que você guardou no seu coração, aquela dor, aquela mágoa, aquela água parada sobre algo ou alguém que não fez algo, que deixou de fazer algo, ou que você não gosta, ou alguém que você se cruza, passa pelo seu caminho. Ah, não vou, porque fulano vai estar. Não. Pense agora, esse é o exercício. Quem é essa pessoa que você vai liberar do seu coração? Liberte, liberte-a da sua mente. E deseja a ela os melhores, os maiores, os grandiosos bons votos que você possa desejar. Então, aquelas pessoas que se encontram nesse momento em condições que você sequer imagina,
que estão presas nos grilhões da infelicidade. Envie os bons votos para essa pessoa. As pessoas que estão na ignorância, no silêncio eterno, na dificuldade, nas dores, as pessoas acamadas. Vamos pensar nas pessoas que queremos bem, que amamos e que nós podemos mudar a realidade dessa pessoa com o nosso amor, com o nosso olhar, com a nossa energia. E Deus é quem cura. Nós somos instrumentos. Sim, somos. Por isso o papel das médicas, dos médicos é tão importante, dos curadores, das curadoras, das antigas mulheres bruxas, as sensitivas, porque vale a pena se conectar com os mestres, as mestras, as guias, os guias. Pode ser Jesus, que aprendemos no Ocidente, tem diversos, não é? No Oriente. Mas sempre conecte-se com o pensamento ao alto em Deus. E assim, eu vou agradecer a você por ter feito essa doação, porque nós todos e todas e todos que estamos aqui recebemos, porque hoje nós transcendemos todos os atos. Muita paz, retorne lentamente, abra os seus olhos, sorria e brilhe a sua luz. Bom dia. Um Shanti, eu sou um ser de paz, todos vocês, todas vocês. E Namastê. O Deus, a deusa que habita em mim, saúda a deusa e o Deus que habita em você. Por isso que a benevolência é importante. Obrigada, Catinha. Bom, como sempre, encerramos bem na marca do horário. Agradecer a cada um de vocês, agradecer a Luciana, a Juliana, por todo o apoio técnico. E nos veremos daqui a 15 dias, com muito amor. Força para mames, vai dar tudo certo, já deu. Obrigada, gente.